Salve pessoal, muito boa tarde. No ar a partir de agora, aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola nesta quinta-feira, um dia após o empate do Grêmio com o Atlético Goianiense, a derrota do Internacional para o Atlético Mineiro e, senhoras e senhores, o grande resultado de ontem. A vitória do Juventude sobre o Flamengo no estádio Alfredo Jaconi. Ribeiro Neto, por gentileza, uma salva de palmas ao Juventude e Roger Machado, que conseguiu um resultado extraordinário ontem no Alfredo Jaconi, batendo o líder Flamengo, jogando em casa. Um grande resultado do Juventude. Hoje não é roxo, hoje é verde. É verde, hoje é verde. A gente fala pouco do Juventude aqui, mas um resultado como esse é extraordinário. E foi assaltado o Juventude. Exato. Para as pretensões do Juventude no campeonato, né? O Juventude não é um time que luta por título, por Libertadores. Eu tenho uma coisa para te dizer, então, sobre o Juventude. Não fique bravo. Tu não vai ficar brabo, eu sei. Mas vão ter dois colegas meus que vão ficar bravos. Cuidado com as suscetibilidades. Ah, não, tudo bem. Eu não quero brigar, eu só quero falar o que eu penso. O Juventude hoje é o melhor time da Série A do Campeonato Brasileiro do quesito treinamento. Muito forte. Podemos discorrer mais sobre o assunto em seguida. É forte essa definição. O time que tem mais conceito é o Juventude. Não significa que ele é melhor tecnicamente, não significa que ele tem os melhores jogadores. Então, tu quer dizer o quê, então? Desculpa, eu sou meio burro. Se tu olha o time do Juventude, tu sabe o que ele faz. O do Fortaleza também. Isso. Tá, tudo bem. E tocou 3 no Palmeiras ontem. Ao natural, como se não houvesse amanhã. Também. E contra o Grêmio... É que futebol, eu acho isso, tá? Eu acho. Futebol é um esporte de conceitos também, né? Não é só botar a bola dentro da rede e acabou e 1-0. Eu não acho que é apenas isso, entendeu? Eu concordo contigo. Aliás... Eu acho que Renato e Cudê fazem menos com o que tem do que o Roger com o Juventude. É uma boa tese. Vamos debater sobre isso. A gente pode falar sobre isso em seguida. Eu tô tentando melhorar. Não, eu achei muito bom isso aí, entendeu? Aliás, o teu verde é em homenagem ao Juventude, ao conceito, ao Roger Machado e tudo mais, né? Isso aí. Muito bem, vamos lá. Na tela para vocês a enquete do programa de hoje que fala sobre a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, né? Vamos lá então. O que é mais preocupante? Desempenho do Grêmio, desempenho do Inter, resultados do Inter ou resultados do Grêmio? A gente quer muito a sua participação lá no YouTube. É difícil essa aí. Difícil. Mas é uma boa enquete. Tu sabe que o torcedor vai ter que analisar por objetivos também, tá? Pretensões dentro da competição, sim. Realidade. Realidade. Não adianta assim, eu queria que o Grêmio e o Inter desempenhassem para ser campeão brasileiro. Aí tu tem desempenho X. Eu quero desempenho para não ser rebaixado. Desempenho Y. Depende do objetivo. Mas é que depende... Da pretensão, né, do objetivo. É que, na verdade, é muito doido, né, cara? Porque quando o Inter, muitos diziam que não tinha desempenho, não tinha vitória. Agora que tem desempenho, não tem a vitória. Daí fica uma coisa de enlouquecer, né? Não, eu acho que aí tu vai coringar, né? Não, eu acho Ernst. É muito fácil de compreender o que está acontecendo com o Internacional, mas eu não sei se Em seguida, o Inter em seguida. Em seguida a gente fala do Internacional e a derrota para o Atlético Mineiro. Agora a gente vai falar do jogo do Grêmio, né, um empate com o Atlético Goianiense, ontem lá em Goiânia, o Grêmio sai perdendo. Aqui no telão a gente vai colocar os melhores momentos do jogo e o Reinaldo vai buscar o gol de empate do Grêmio. O que significa, senhor Diogo Rossi, esse empate do Grêmio lá em Goiânia ontem contra o Atlético Goianiense para as pretensões do Grêmio, primeiro, de sair do Z4 do Brasileiro? Eu tenho duas opiniões sobre o empate de ontem, tá? A primeira que eu acho que é muito pequeno para o tamanho do Grêmio sairmos de um jogo contra o Atlético Goianiense comemorando o empate, um resultado de 1 ponto depois de 6 derrotas. Eu acho que isso é muito pouco para o tamanho do Grêmio, para as pretensões de temporada como um todo lá do início. Óbvio que se a gente olhar só este momento, este recorte, parou de perder, fez 1 ponto, que beleza. Mas eu não acho que isso seja do tamanho do Grêmio. Então eu não posso comemorar como foi efusivamente comemorado esse resultado. E mais do que isso, né, Gamba? Eu acho também que não é porque o Grêmio fez 1 ponto depois de 6 jogos em que perdeu todos, que tá tudo bem e que as coisas têm que seguir agora porque elas vão se reformular. Mas tem uma coisa do que o Renato falou depois do jogo e que é sobre este resultado, que é assim, eu interpretei talvez como eu quis interpretar, e que não é o que ele passou, mas eu interpretei desta forma e gostaria de passar essa visão para o torcedor do Grêmio para talvez entender da mesma maneira que eu. Passou. Esse período
em que o Grêmio ficou fora, em que as reclamações vieram e tudo mais, ele passou. E ele termina com um jogo em que o Grêmio não joga bem, mas arranca um ponto finalmente. Agora, quer dizer que voltou para casa e o Grêmio vai jogar bem, vai desempenhar, vai ter resultado? Não, não quer dizer. Mas passou. Então, tudo aquilo que nos pediram para ter paciência, do tipo, estamos fora de casa, temos desfalques, as coisas não andam, isso acabou. Não acabou. A desculpa do que aconteceu sempre estará presente. Eu só queria dizer que... Tu tá com esperança, isso? Não, é que eu acho assim, agora pode ser que, de fato, a cobrança que a gente fazia anteriormente, ela passe a ter algum tipo de resultado, tendo em vista que o Renato deixou claro que as coisas melhorariam com a volta para casa. O Grêmio volta para casa, domingo já tem um centroavante a mais no banco de reservas, em 2 semanas vai ter em uma semana vai ter o Vila Sante de volta, porque sexta-feira o Paraguai vai perder, né? Infelizmente, a Venezuela classificou para a próxima fase, então o Soteldo vai demorar um pouco mais para chegar, mas a janela vai se aproximando aos poucos. E aí eu tô achando, e vou torcer para isso, e é por isso que eu tô dizendo que é o que eu acho, que agora a tendência no Grêmio não vai crescer a ponto de se tornar um postulante a algo muito grande no campeonato, não é isso. Mas é sair desta condição que hoje é muito incômoda. O Grêmio vai para esse jogo aí, próximo, contra o Fluminense, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Provavelmente. Tá? É a tendência, porque o Fluminense, se empatar com Vitória em casa hoje, o Grêmio já vai para a lanterna da competição. Tá? E isso é muito simbólico. Não, o Fluminense tem que vencer, porque se empatar fica 7-7. Isso, tem que ganhar do Vitória. Sim, porque 7-7 o Grêmio tem campanha melhor. Campanha do Grêmio. Então erramos, né? Não, foi falado. É que já era muito tarde, o Soninha estava batendo. Claro, Soninha, a pizza mas não invalida. Uma vitória do Fluminense, o Grêmio termina na lanterna. E esses dois times vão para um confronto que é melancólico, né? Sim. Vão disputar o último lugar. Eu só quero dizer para vocês que ontem, isso é que me preocupa, dos últimos 4 jogos, foi a pior atuação do Grêmio. Tá? Curiosamente, foi o do Grêmio que conseguiu somar um ponto, tá? Que um gol espírita do Reinaldo conseguiu ali fazer o gol. O primeiro tempo do Grêmio foi uma das coisas mais lamentáveis. Bom, e não sou eu que estou dizendo isso, né? O Renato, ao mudar o time aos 30 minutos do primeiro tempo, está dizendo isso. Foi o maior sinal de que ele, Renato, estava vendo o mesmo jogo. Então, assim, isso é o que realmente me preocupa, tá? Porque eu assim, com todo respeito, claro, o Grêmio pode jogar mais do que isso, é óbvio. Mesmo com o baixinho lá na Copa América, o Vila Sante, o Grêmio pode e tem que jogar mais do que isso, com o grupo que tem, tá? Ele não vai ser um timaço, jamais, né? Então, mas ele tem que jogar. Que ontem, o primeiro tempo do Grêmio foi uma coisa assustadora. Uma das piores, olha, se não foi a pior primeiro tempo que eu vi do Grêmio. Eu não posso, assim, como analista, essa coisa empírica, né? De que agora volta para casa, né? Os jogadores vêm, se abraçam dos familiares, fazem amorzinho gostoso, essas coisinhas assim, e aí tudo mudou, vai ser belo, viva o Grêmio, ganha. Não, cara, gente, se você quer acreditar nisso, se o Renato acredita nisso, beleza. Tomara que seja verdade. Estou torcendo por isso, né? Dizem, né? Não sei, que o amor supera todas as barreiras. Constrói. Né? Então, vamos lá, vamos acreditar que sim. Deixa eu te dizer o seguinte, Ribeiro. O Grêmio, primeiro, concordo com vocês, não há garantia nenhuma que o Grêmio voltando para o CT, os jogadores próximos dos familiares, o Grêmio vai apresentar uma virada técnica dentro da competição. Ninguém tem essa garantia. Mas o que o Grêmio está fazendo? Tá? O Grêmio está depositando toda a esperança e está passando essa mensagem para o torcedor que a partir de agora vai ser diferente. Aquilo que era argumento, em muitos casos válido, para a queda de rendimento do Grêmio, distância da família, não estar jogando no Rio Grande do Sul, próximo do torcedor, não ter o CT, tudo mais. Tudo que o Grêmio abordou e que foi válido em determinado momento, esses argumentos eles caem. Eles caem. E a partir de agora, a lupa, o holofote, vai ficar estritamente no campo, no rendimento do Grêmio. Então a coletiva do Renato, depois do jogo contra o Fluminense, o Renato vai ser perguntado sobre o rendimento do Grêmio. E o que o Grêmio pode mudar nesse aspecto, voltando para o estado, embora não ainda jogando na arena. Mas vai mudar a percepção do torcedor a partir daí. Desculpa,
Desculpa. Tanto para o bem quanto para o mal. Claro que sim. Sempre tem uma explicação. Mas Ribeiro, o torcedor do Grêmio, nós fizemos aqui algumas enquetes essa semana, e o torcedor não está levando muito em consideração as justificativas do Renato. O torcedor está mirando no Renato e responsabilizando ele. Ninguém abraçou essa aí. Ok, agora volta para o Estado. Bom, agora o torcedor, digamos assim, ele está autorizado a cobrar sim no campo, tu entende? Tem alguns que abraçaram, né? Mas que são mais comprometidos. Não sei se comprometido ou não. Cada um tem o seu olhar para o que o Grêmio está fazendo e analisa ou não se tem influência o fato do Grêmio estar fora de casa. Mas o que eu digo é, a partir de agora, digamos assim, o Grêmio está autorizado, vou usar essa expressão, a ser cobrado pelo que não faz no campo. Sem o argumento que muitas vezes está sendo usado hoje. O futebol ele é muito, muito curioso, né? Porque qual é o Grêmio e qual é o Fluminense que vão se encarar no Campeonato Brasileiro? A gente sabe mais ou menos realmente qual é o Grêmio e qual é o Fluminense nos pontos corridos. Porque são os mesmos times que vão se enfrentar numa situação muito importante na Libertadores da América. Uhum. E aí tu pega a questão da nossa enquete, desempenho. Desempenho de Fluminense e de Grêmio nos pontos corridos não recomendam nada. Nada. Mas no formulismo, na questão da Libertadores, tu pode desempenhar nada, mas o resultado vai te levando para frente. Então, acho que nos pontos corridos, claro que o resultado é importante. É melhor tu perder uma e ganhar outra do que tu empatar duas, tudo isso que nós sabemos. Mas é que o Grêmio parece que não começou o Campeonato Brasileiro ainda. Em cima disso... Ainda, parece que não se deu conta que já passaram-se alguns jogos importantes, que já teve Clássico Grenal, derrota para o Inter. O Grêmio parece que está ainda extasiado com alguma coisa que eu não sei explicar o que é. Sim. Em cima disso, eu já vou acionar o Colar, que está lá em Criciúma, ontem acompanhou a derrota do Internacional para o Atlético Mineiro. Nesse cenário, Ribeiro, Fluminense e Grêmio, um cenário no Brasileiro praticamente idêntico, né? Estão ali numa disputa para ver quem vai ficar na lanterna do campeonato. Olha para o campeonato, foca nos 45 e trata como a Libertadores ali na frente em agosto. Aí que tá. Esse é um... Porque daqui a pouco deposita esperança na Libertadores, deixa o Campeonato Brasileiro de lado. Quanto tempo falta para o confronto da Libertadores? Metade do mês de agosto. Mais de um mês, O Grêmio tem que sair desse sufoco. Esse mês tem que ser para o Grêmio se permitir a focar na Libertadores. Porque se o Grêmio estiver na lanterna ou na zona de rebaixamento, ele não vai conseguir priorizar. É o mês do Grêmio em casa, né? Vocês lembram da época do desafogo, né? Vocês lembram da época do colégio que tinha teste e prova? Tinha uma época que o colégio fazia teste e prova. É o primeiro teste do Grêmio contra o Fluminense. Primeiro para fazer isso que o Ribeiro disse, se permitia sair de uma situação completamente constrangedora. Mas também é um primeiro teste para ver como que o Fluminense se posta para estudar o Fluminense, sim, porque tem umas oitavas de Libertadores. Né? Sim, tá com o Marcão. Olha, Marcão. Pela entrevista do presidente Mário Bittencourt, Marcão até o final do ano. Mas é aquilo, né? Vão dando jogo a jogo. Não vem resultado, vai buscar um treinador. Então, para mim é discurso externo, mas segundo ele, Marcão pode ficar até o final do ano. Ele já fez esse trabalho, Marcão. Já. Ele sempre faz. Step. Senhor Lucas Colar, muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Né? Eu só queria pegar um gancho com o que disse o Diogo lá no começo do programa, né? Exaltando o Roger Machado e trazendo para o debate de vocês em relação ao Grêmio, né? Porque o que me parece, né, escutando vocês falar, em especial aqueles que são identificados, né, com o Grêmio, o Diogo e o Pedro Espinosa, em relação, né, ao rendimento do time sob o comando do Renato, né? Porque quando a gente debate sobre o Grêmio aqui, no momento atual, se fala de que o Alberto Guerra, presidente, né, ele precisa tomar as rédeas, que o Antônio Brum está esvaziado, que o Vivian não tem uma capacidade de achar jogadores, né, para solucionar um problema do Grêmio no mercado, na janela de transferências, que o Renato está sobrecarregado, que tirar o Renato seria muito ruim. Mas todo jogo do Grêmio, vocês vêm aqui e falam que foi uma atuação lamentável, né, que não conseguiu ter um repertório, né, que o gol foi uma obra do acaso. Então, se o Roger Machado, que faz mais com menos, é um treinador que está conseguindo dar desempenho, por que cogitar a troca nesse momento seria algo tão absurdo? Eu acho que cada vez mais, e aqui não tem nada a ver com o clubismo, né, mas o Renato me parece tão cansado, tão extasiado, dessa situação, desse marasmo do Grêmio, que isso vai impactando no time, porque os jogadores correm por ele, os jogadores veem nele uma referência, e essa referência está cada vez menor, né? Eu não vejo o Renato, como em outras vezes, naquilo que incomodava o torcedor do Inter, de ir para a coletiva e dizer o seguinte: olha,
vamos ganhar, né? Não importa o que vai acontecer, uma vaga é do Grêmio. Não, pode ir que eu confio no meu grupo, os jogadores vão dar o resultado. Isso não está aparecendo. Então, eu não sei se esse impacto não é sentimental a palavra, mas emocional daqui a pouco, né? A figura do líder, né, não está tão forte, né, que os jogadores não conseguem desempenhar. Então, assim, eu acho que o time grande, quando entra nessa situação de zona de rebaixamento, de lanterna, vai ter um confronto direto contra o Fluminense, uma não vitória já começa de novo, né? Poxa vida, voltamos para o Rio Grande do Sul e ainda não deu certo. Não sei se uma troca no ambiente seria tão prejudicial assim como vocês estão dizendo, não só hoje, mas durante toda a semana, né? Porque eu não estou vendo mais no Renato essa liderança tão importante. Deixa eu só dizer o seguinte, o Colar ali definiu como um absurdo, né, cogitar a saída do Renato por alguns e tudo mais. O que nós tivemos aqui como amostragem essa semana, por parte da opinião da torcida do Grêmio, boa parte não considera absurdo, não. Isso. Boa parte defende que o melhor para o Grêmio hoje seria a saída do Renato. Claro. Apesar da idolatria e tudo mais. As enquetes todas apontam isso. Esse é o principal ponto da torcida do Grêmio. O Renato já não é mais o mesmo cara. O Renato ainda é dentro do Grêmio e dentro do vestiário do Grêmio, que é um local muito sagrado, onde existem muitos feudos, né? Cada um com a sua cabeça, são 30 e poucas cabeças, ele tem que administrar essas cabeças, cada uma no seu feudo. O Renato ainda é uma espécie de muro de contenção para uma série de coisas que acontecem nos bastidores acima, em gabinetes do presidente, em gabinetes dos vices de futebol, dos próprios conselheiros que adoram entrar em vestiário para causar uma cisânia ou outra, que agora não deve estar acontecendo por causa do Renato. O Renato ainda internamente sim. O Renato ainda blinda muita coisa. Mas eu tenho uma internamente sim. Porque internamente sim, mas eu tenho uma leitura externamente a leitura da torcida e boa parte da torcida do Grêmio já não é essa. Por causa dos resultados. Por causa do resultado, a torcida do Grêmio mira no que a saída do Renato para o Grêmio hoje pode ser uma solução. Eu não me apego aos resultados para dizer... Mas é ruim com ele e pior sem ele. Não, mas é que aí que tá. Eu tenho uma leitura diferente, Muito pior sem o Renato. A torcida do Grêmio talvez queira a saída do Renato agora, porque talvez a torcida do Grêmio ela perceba ou ela entenda que ainda agora tem chance de reverter sem o Renato. Porque vamos supor o seguinte, daqui umas 10 rodadinhas, tá? 10 rodadinhas do Campeonato Brasileiro. Já passou todo o primeiro turno, tu tá no meio do segundo turno e tu ainda tá na zona de rebaixamento. Tu ainda tá naquela zona brigando ali para não cair. E o Renato pega aí, ó, pede boné. Ou o Renato é demitido por conta, enfim, de protestos e tudo mais. Então, agora, se tu muda o treinador, tu ainda tem uma esperança. Lá na frente, se tu muda o treinador, a situação é caótica. Hoje dá para dizer tranquilamente, o Grêmio não vai cair. Hoje tu pode dizer tranquilamente, tem muito campeonato lá na frente. Só que daqui 10 rodadas, de repente, o Renato é demitido, e aí, ó... E aí a coisa muda de figura, porque essa leitura de que agora, mudando, tu ainda tem um alento, lá na frente talvez tu não tenha esse alento. É uma hipótese, mas é muito por causa do que o Renato propõe aos caras dentro do vestiário que essa mudança não vai ocorrer. Porque... Mas é que eu estou falando de campo e bola, né, Pedro? Só para deixar claro, né? Eu sei. Eu não estou falando do ambiente, de proteger o vestiário, de fato. É um gestor maravilhoso de pessoas. Eu sei que Só que estou falando de campo e bola. Eu ouvi o Ribeiro falar, e eu não acompanhei todo o jogo do Grêmio na íntegra, mas ele falou, olha, foi mais uma atuação lamentável. Jogando pouco. Foi talvez o melhor resultado com a pior atuação. E isso é dentro de campo, isso é treinador. E ele precisa aparecer nesse momento. Se o Atlético Goianiense tem um pouco mais de qualidade, o Grêmio é goleado. Bom, mas vamos lá, o Renato enxergou... Era pra ter sido 3-0 no primeiro tempo. Exatamente. Essa que é a grande verdade. Exatamente. O desempenho do Grêmio foi o Atlético Goianiense é o Atlético Goianiense, velho. É limitadíssimo também. Aquele centroavante lá deles é um perdedor de gols, entendeu? Então, foi só por isso. Mas eu penso o seguinte, ó, com 30 minutos do primeiro tempo, se o Renato faz a troca, é porque ele também está enxergando alguma coisa. Né? Só que ele enxerga. E aí, se o Atlético Goianiense é sofrível, o plantel do Grêmio, ele é quase... se eu adjetivar da forma que eu queria, eu vou acabar me passando aqui. Mas o plantel do Grêmio é insuficiente, cara. É insuficiente.
Quando ele troca com 30 do primeiro tempo e ele olha pro banco, ele não tem quem botar, cara. Cara, se tu parar pra pensar assim, ó, Gamba, eu concordo com o Colar, tá? Eu concordo com o Colar. O treinador, ele tinha que estar tirando mais. O treinador do Grêmio, neste caso específico, é o Renato. Ele tinha que estar tirando mais. Acho que há uma diferença muito significativa entre o Renato e o Roger no quesito comandar os momentos. O Roger é bom treinador e o que impediu ele de dar continuidade a trabalhos como o do Atlético Mineiro, do Palmeiras, por exemplo, foi o de controlar ambientes. Por exemplo, ele foi demitido do Palmeiras com a melhor campanha da Libertadores da América. Por quê? Porque ele não conseguia controlar ambientes, né? Tecnicamente, ninguém discorda do trabalho que ele faz. Olha o time que ele tem no Juventude, e o Juventude joga bem, troca garrafa contra qualquer time do campeonato. Ganhou do Flamengo, jogou e perdeu, mas jogou bem contra o Palmeiras. Não só contra o Palmeiras, contra o Bragantino, que pra mim é um time que tá muito bem no campeonato. Tá? Mas assim... Os caras que trabalharam com ele dizem isso. Dizem o Douglas até hoje fala isso, cara, que o melhor treinador que ele teve foi o Roger. Mas, o problema é a gestão de grupo. Gestão de grupo. Agora, uma coisa é líquida e certa. Comparando com o Atlético Goianiense, eu acho que o Grêmio é melhor, obviamente, na qualidade dos jogadores. Mas o grande problema do Grêmio no campeonato e na temporada até aqui é que ontem, por exemplo, o ataque que estava em campo, né, os 3 jogadores que estavam em campo, Pavon, Galdino e JP Galvão, é um ataque de 36 milhões de reais que tem 8 gols em 2024. Um ataque de 36 milhões de reais que tem 8 gols na temporada. Por mais trabalho, que não é bom, do Renato... Por mais trabalho do Renato, que não é bom nessa temporada, cara, o Grêmio, com o seu departamento de futebol, que tem o aval do Renato, não vamos tirar do Renato a responsabilidade, pagou 4 milhões de dólares no Pavon, transformou um jogador bom numa super presença, né, num super jogador, pagou 1,5 milhão de reais a pedido do Renato no Everton Galdino, né, e ele foi titular ontem de novo, mais uma vez, e manteve a sua insistência no JP Galvão, que... Todo mundo já sabe que não deu, né? Todo mundo já sabe que não deu. O Renato insiste, obviamente. Vamos ver se ele vai continuar insistindo agora com a volta do André Henrique e tal. Mas, cara, é muito complicado tu ir pro Campeonato Brasileiro, tentar trocar garrafa minimamente que seja contra qualquer adversário, não contra o Atlético Goianiense, contra o Vitória e tal, mas contra outros, com um ataque como esse. O Renato tem na vida dele, de novo, um Clementino e um Viçosa. Essa que é a diferença, que o Clementino fez gols espíritas que ajudavam o Grêmio, o JP Galvão nem os gols espíritas Mas fez, eu tô dizendo do nível qualitativo de jogador. De novo, o Renato tem jogadores que são abaixo do nível do Grêmio. É que eu acho que tem duas coisas nesse momento do Renato, tá? Tanto pro bem quanto pro mal. Eu acho que nem toda hora o Renato vai transformar o Paulão num jogador que o Grêmio vai lucrar e vender para a China. Perfeita leitura. Como ele fez aqui uma vez. Perfeito. Mas também ele tem, nesse momento, jogadores bem melhores do que ele já teve em outros momentos para fazer um trabalho melhor. Perfeito. Muito bem, vamos lá. Leonardo Sonda, vem para cá, por gentileza, para o nosso telão. Vamos ouvir ele, Renato Portaluppi, falando sobre a fase ruim do Grêmio. Grêmio na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Sonda. Muito boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. E o Renato, mais uma vez ontem, Gamba, tentou explicar o mau desempenho do Grêmio nos últimos jogos. E mais um fator foi colocado nesta equação pelo técnico do Grêmio. O foco na Libertadores da América, que foi necessário para garantir a classificação à próxima fase. A gente ouve agora o Renato falando sobre a sequência que o Grêmio terá agora no Rio Grande do Sul. Priorizamos um pouco lá atrás a Libertadores. Nós não estávamos num momento muito bom na competição. Priorizamos, sabíamos que nós iríamos pagar um preço um pouco alto no Campeonato Brasileiro, mas o nosso objetivo era classificar na Libertadores. E conseguimos a classificação, mesmo muita gente não acreditando. Eu sei que o momento não é bom, mas o torcedor tem que entender que a gente só vai sair dessa com a força do nosso torcedor. O Grêmio tem 2 jogos a menos que os nossos adversários. Então agora é botar para cima. A gente sabe que a gente está devendo, mas nós priorizamos um pouquinho mais a Libertadores. Não que a gente não sabe os perigos que tem o Campeonato Brasileiro, mas faz parte. Nós estamos aí a 90 minutos de conseguirmos uma classificação na Copa do Brasil também. Já os jogadores que estão em suas seleções estarão de volta. Nós vamos trazer jogadores nessa janela. O nosso grupo vai ficar forte, pode ter certeza disso. Muito bem, Renato Portaluppi, essa última frase, o grupo vai ficar forte, pode ter certeza disso, mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Com reforços? Com reforços. Ter priorizado a Libertadores da América
é um argumento para o mau momento do Grêmio no Brasileiro? Não, a palavra aceita tudo. Depende. Isso é discurso... o que eu vou dizer hoje? O Renato tá assim, pensa assim, o que eu vou dizer hoje para... Tá, vou dizer isso. E, Depende, depende. Não é uma questão de Concorda? desculpa. Não é uma questão de desculpa, não é uma questão de concordar. É uma questão de analisar os fatos. Né? E aí a gente tem que responsabilizar quem é responsável. Por exemplo, quem apoia o fato de que o Grêmio tem que dar máquina total em 3 meses no Campeonato Gaúcho não pode concordar com o que o Renato está falando agora. Né? Mas quem não concorda com esta posição de dar pau na máquina no Gauchão pode concordar com ele, porque é efeito dominó. Isso me parece uma crítica, hein? Obrigado, Colar. Se tu dá pau na máquina no Campeonato Gaúcho, te transforma soberbo num time que acha que de ressaca vai ganhar em casa de qualquer um na Libertadores da América, tu corre o risco ali na frente de perder jogos. Curiosamente, o Grêmio abriu mão da estreia na Libertadores da América, depois jogou de ressaca em casa e perdeu 2 jogos. Aí tu ganhou o Campeonato Gaúcho, tu dá um pau na máquina para voltar na Libertadores para não passar fiasco de não passar num grupo de Libertadores da América em que os adversários são bem mais fracos do que tu, né? E o Grêmio teve que correr atrás para passar de fase e conseguiu, com méritos do Renato, dos jogadores e tudo mais. E aí é tudo, tu acumula. Tu gasta lá atrás, aí tu tem que gastar ali na frente, aí o Campeonato Brasileiro fica em segundo plano, porque tem vários jogos... Total lógica. Tem vários jogos do Campeonato Brasileiro, antes da enchente e depois da enchente, que o Grêmio abre mão do Brasileirão para correr e dar pau na máquina na Libertadores. E total lógica. O Grêmio, que prioriza o Campeonato Gaúcho, paga ali na frente. Paga esse preço em ter se atrapalhado na Libertadores. É isso. E hoje talvez esteja pagando o preço no Campeonato Brasileiro. Uma pergunta. Mas aí, Pedro, aí o Renato ontem poderia ter sido mais direto. O mau momento no Brasileiro, o fato do Grêmio ter se atrasado na Libertadores é por conta da prioridade que o Grêmio deu ao Campeonato Gaúcho. Agora, que aí tá na origem. O que o Grêmio não priorizou foi uma janela que deveria ter sido priorizada, uma janela de contratação de qualidade. Perfeito. Porque daí tu prioriza Campeonato Brasileiro ou Libertadores, sabendo que tu vai ter uma reserva técnica humana de qualidade para tu pelo menos fazer frente para Vasco, para fazer frente para o Internacional, para fazer frente para vários jogos que o Grêmio não fez. Para não sofrer contra o Atlético Goianiense. A prioridade do Grêmio, ela foi equivocada na janela. Então, por isso, quando eu falo que o Renato é uma espécie de um muro, de uma blindagem para os caras que aí estão, é porque ele sabe que o Grêmio é deficitário tecnicamente e que o que prometeram para ele não foi cumprido. Prometeram um time competitivo e contratações de qualidade para o Renato. E o Renato não recebeu nenhuma, tirando, salvo, Diego Costa e o Rodrigo Caio agora que veio porque ele fez a contratação. Mas olha só, eu acho que também o Renato ele foi muito malandro e não estou de forma pejorativa falando isso, mas quando ele tira o foco do brasileiro em que ele está na zona de rebaixamento e ele fala com o torcedor, mexendo com o imaginário do torcedor, dizendo o seguinte, a gente deu foco na Libertadores. E assim como a gente não busca mais nada no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio hoje não busca nada no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Ribeiro falou ali então, que aquilo ali a palavra aceita tudo, né? Não é só a questão da palavra, mas ele mexe com o imaginário do torcedor. Na Libertadores a gente ainda está vivo, a gente se classificou, a gente vai agora para as oitavas da Libertadores e tal. A gente deu gás na Libertadores. Sabe por que ele falou isso? Para mexer com o imaginário do torcedor. Sabe por que ele falou isso? E aí, de novo, vamos ao encontro da enquete. Porque o Grêmio empatou. Porque se o Grêmio perde pro Atlético Goianiense, a coletiva não ia ter esse tom ontem. Talvez não. Não teria. Vamos lá, gente. Estrela d'Alva do Guarani. Pedra Moura. Pedra Moura, Estrela d'Alva. E aqui, Heriberto Rios. Ontem, o Internacional encarou o Atlético Mineiro. Derrota do Internacional no último minuto para o Galo. 2-1 para o Atlético. Melhores momentos na tela. E a análise é dele, Ribeiro Neto. Eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes. E a minha tese é um pouco... Eu estou acostumado, eu sei que serei criticado e tal. O Internacional jogou a mesma coisa que jogou nos últimos jogos. Só que dessa vez perdeu. O que eu quero dizer isso? O Internacional tem jogado razoavelmente bem, né? Tem sido... tem nos jogadores mais importantes momentos que decidem. Tá? E ontem aconteceu o inverso.
E para mim, um lance que simboliza essa semelhança é o segundo gol do Atlético. Que ela é originada exatamente como foi originado o gol do Inter do Grenal. O lance é idêntico. É uma dividida lateral e tem o mesmo protagonista. Só que no Grenal ele ganhou e ontem ele perdeu. Né? Que foi o Alan Patrick que perdeu a dividida pro Hulk e aí o Hulk decidiu, porque meteu na cabeça do Rômulo. E olha que o Atlético é um time assim, ó, sabe, bem moroso, assim, um time que não tem sangue, tá? E tinha bastante desfalque, mas é um time assim. E o Inter foi intenso, tá? O Inter merecia perder? Não, não merecia. Na minha opinião, não merecia. Tá, mas eu não sei se merecia ganhar. Assim como nos outros jogos. O Inter ganhou do Corinthians, ganhou o clássico, cara. Só que o resultado mascara as coisas, né? Então, depois das 2 vitórias seguidas contra Corinthians e Grêmio, o Inter voltou a ser a Inter. E não é. E assim como ontem perdeu o Atlético, e não tá tudo ruim, porque o Inter teve uma performance, sabe? Jogou razoavelmente bem, sabe? Nem até merecia perder, mas perdeu como poderia ter ganho, como nos outros jogos. É isso que eu quero dizer. O que é o resumo da ópera? É aquilo que eu falei para vocês, o fio do meu grupo. O Inter tem que desempenhar mais se quiser algo significativo na competição. Cara, esse negócio da Sele Inter, começa que a Sele Inter, tipo assim, nem nós, cara, que somos identificados, a gente entra nesse papo de Sele Inter, cara. Isso aqui é a maior cortina de fumaça para pegar e tentar detonar um trabalho que tá legal. Em nenhum momento o torcedor colorado ele entende como Sele Inter. Cara, se o Inter precisa produzir mais do que produziu ontem, se ele tem que jogar mais do que ele jogou ontem, com os jogadores da seleção, sem Fernando, sem Bustos. Eu não sei mais o que o Inter tem que fazer, né, cara? O Ernest, deixa eu só gizar aqui e salientar uma coisa. Tu percebe que jogador de qualidade, ele é diferenciado. Por que o jogador de qualidade ele é valorizado no mercado da bola? Por quê? Porque ele é acima da média. O Alan Patrick ontem, no rebote do pênalti perdido por ele mesmo, qualquer outro jogador ia dar um balão que a bola do Heriberto Rios ia parar aqui no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Ele dá um chute de baixo para cima, porque o goleiro estava na bola, que se ele dá um chute reto, o goleiro pega de novo, de baixo para cima e quebra todo o andamento da defesa, da possível defesa do goleiro do Atlético e faz o gol. É isso que diferencia time que está batendo lá na ponta da tabela e disputando alguma coisa, do que o time que está lutando para não cair. Jogador de qualidade. Alan Patrick, cara, é um jogador de altíssima qualidade. Mas é que aí a gente vai pra magia. Ele faz a diferença, mas cara. aí que a gente vai meio pra magia, né, cara? Porque assim, ó, não só ontem, mas no jogo como um todo, agora nos últimos 3, 4 jogos, começam a cair mitos e teses, sabe? O Cudê não tem repertório técnico. Porra, como o Cudê não pode ter repertório técnico? O Cudê mudou totalmente a forma de jogar ontem, quando botou 3 volantes. Mas quem diz que não tem repertório técnico? Uma galera diz que, na imprensa diz, o Ernest é ombudsman da imprensa. Exatamente. Quando falam bobagem tem que ser mesmo. Sabe? Porque é o seguinte, o Inter não tem repertório técnico. Pô, os 3 volantes mandaram no meio campo ontem, o Rômulo jogou demais, o Thiago Maia foi o cara do Flamengo, basicamente. Eu votei no Rômulo como melhor em campo, tá? Exatamente. Então, assim, ó, como é que o Inter não pode ter repertório técnico se mais uma vez ele consegue envolver um time grande? Um time em que a gente vai trocar pontos, assim como o Atlético veio aqui. Tu imagina esse jogo contra o Atlético, depois de um Grenal no Beira-Rio, por exemplo. Sabe? O outro lado tá ali, não, mas que dificuldade jogar fora de casa. O Inter não tem essa dificuldade só porque volta para Porto Alegre. Sabe? Então, assim, eu acho que às vezes a gente não pontua coisas importantes ao longo do decorrer do Campeonato Brasileiro. 2 jogos de extrema dificuldade contra o Corinthians, contra o Grêmio. Mas são times que não estão jogando nada. Pô, pelo amor de Deus, um é um clássico e o outro é uma camisa muito pesada. Não só a camisa pesada, mas o sistema pesado. Sabe? Eu acho que se o torcedor hoje do Inter, ele pega com a cabeça mais fria, analisa o que aconteceu no jogo, ele não faz terra arrasada. Agora, uma coisa que muita gente, todo mundo detesta número, né? Aproveitamento, não presta pra nada, números disso, números daquilo. Os números ontem só comprovam aquilo que a gente vem falando o tempo todo.
o Inter não consegue fazer gols. Até mesmo para fazer um gol de pênalti tem que parir uma bigorna. O cara tem que pegar e fazer o pênalti no rebote. Então, esse é um problema que o técnico Eduardo Cudê vai ter que dar um jeito. Não tem o Wesley, não tem Alário. Agora, no próximo jogo contra o Criciúma, vai fazer o quê? Vai ter que tirar um coelho da cartola, que é justamente para isso, Cudê, que tu foi contratado. Essa é a tua responsabilidade. Pegar e encontrar agora uma maneira de fazer gols. E um time como do tamanho do Inter, um time com o investimento do Inter, não pode ser um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Para mim, esse é o grande ponto da noite de ontem. Muito bem, senhor Lucas Colar em Criciúma. Deixa eu te dizer o seguinte, Colar, na minha avaliação, tá? O Inter fez ontem talvez uma das suas melhores atuações na temporada e não venceu. O futebol é assim, né? Ele não foi tão bem assim contra o Corinthians e ganhou. Desempenho no Grenal não foi tão bom assim e venceu. O futebol é assim. Nem sempre o desempenho garante o resultado. Qual foi a tua análise aí, Colar? Eu vou pontuar algumas coisas, né, em relação ao que vocês estão dizendo aí. Concordo plenamente contigo, Gamba. Acho que o Inter fez ontem, né, a sua melhor atuação, talvez, do pós-enchente, né? Acho que a gente tem que levar em consideração o nível do adversário. E é claro que o Atlético estava desfalcado, mas tinha ainda Gustavo Scarpa, que decidiu o jogo numa bola parada, né, num escanteio. Acabou colocando na cabeça ali do Cadu, que fez 1-0. Depois, né, na individualidade do Hulk, que para mim, né, foi o grande jogador da partida, ganhou todos os duelos que teve com a defesa do Internacional, foi sempre um cara muito perigoso. O Paulinho por pouco não fez um gol, graças à defesa do Fabrício, e aí a gente vê, né, a valorização da boa atuação do Inter. Afinal, o Inter também teve dificuldades ontem, teve que iniciar sem um centroavante, o Alário não reúne as melhores condições, entrou o Wesley, que é claramente o nosso melhor jogador pelo lado do campo, e pelo lado do campo ele deixa o Alan Patrick na cara do gol para fazer 1-0, ele não faz. O Alan Patrick deixa o Bruno Henrique na cara do gol e não faz. Eu vou ter que discordar do Ernest um pouco, né, quando ele fala que a responsabilidade do Cudê é justamente achar soluções. Ele acha soluções, só que ele não entra em campo para chutar a bola que o Bruno Henrique chutou ontem. Vou dizer, o JP Galvão teria feito o gol que o Bruno Henrique perdeu ontem. Não. Teria feito o gol. Não. Cara, olha o gol que o Bruno Henrique perdeu. Na cara do goleiro, na pequena área. E ele desloca, enche o pé e faz o gol. Aí é muito preciosismo na hora de finalizar. Né? O Alan Patrick ontem driblou meio time do Atlético Mineiro no segundo tempo e deixou na cara do gol e tira em cima dali e capricha na hora da finalização. Porque depois estoura, né, no trabalho do treinador, estoura não sei onde, né, e o Inter não tem desempenho. Poxa vida, Ribeiro, o Inter não jogou bem ontem. O Inter jogou a mesma coisa do Corinthians e do Grêmio? Não. O Inter jogou muito mais do que o Corinthians, jogou muito mais do que o Grêmio ontem. O Lucas. E outra coisa, tem que levar em consideração o nível do adversário. O Atlético, ele é muito melhor que o Grêmio, ele é muito melhor que o Corinthians. O Inter não ganhou porque teve incompetência na frente do goleiro. Mas agora desempenho vai virar bola na rede, a gente vai voltar para aquela análise. O que vale é o resultado e não o desempenho do time. Lucas, quando tu viaja, tua maleta tu leva a necessaire? Não tão bonitas quanto as tuas. Tá bem, mas na necessaire tu coloca tudo que tu tem que levar, tipo escova de dente, pasta de dente, desodorante, camisinha, talvez um creminho. Isso. E eu recomendo hastes para flexíveis. Tá. Porque tu tá precisando aí para os teus ouvidos, queridos, tá? É que tu abriu dizendo, Ribeiro, que o Inter jogou a mesma coisa dos últimos jogos. Não, é o que eu disse, que o Inter foi competitivo, teve rendimento, como nos outros jogos. Eu não critiquei o Internacional. Não, mas tu disse que o Inter precisa desempenhar mais. O que seria desempenhar mais do que ontem, por exemplo? Porque não é suficiente, né, querido? Ah, não é suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. Quando pegou um time que tem jogadores que decidem, como o Inter tem, ele pode perder. O risco é maior. Ele vai perder o jogo como perdeu. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então me desculpe que que aí nós estamos falando de coisas diferentes, né? Eu tô falando que o Inter desempenhou a ponto de criar 3 ou 4 chances claras de gol e mais o gol que fez contra o Atlético Mineiro. É muito Agora, pouco, se o nosso assunto é ser efetivo, perfeito, a gente tá alinhado. Muito isso. Pouco aí, é que tá. Eu não entendo vocês. Vocês estão diminuindo a régua lá embaixo, cara. Não, é que nem o Grêmio com o Cristaldo. O Cristaldo dá 2 chutes, não, é o melhor jogador. Não, Ribeiro, eu não aguento mais isso aí. Olha o que vocês estão fazendo com o futebol gaúcho. Me dá minha camisa roxa aqui. O Inter tem que fazer 10 gols no Atlético Mineiro, né? O que o Cristaldo tem a ver com isso, cara? Deixa o Cristaldo lá. Mas uma coisa, tá? Uma coisa. Não é questão do Cristaldo, cara. Só um pouquinho. O Inter
Inter pegou e no primeiro tempo ele faz duas chances claras de gol no Galo Mineiro. No segundo tempo ele também tem mais duas além do pênalti. Ou seja, se converte esses jogos, esses gols, seriam 5 gols, tá? E quantos o Atlético não teve? joga... Quantas o Atlético teve, cara? Me diz quantas, então. Porra, o Fabrício fez 3 defesas importantíssimas. Ou não fez? Não, uma no Paulinho, no último lance. Tá. E no primeiro tempo, praticamente não jogou. O Atlético quase não atacou no primeiro tempo, Ribeiro. Não, teve um chute só. No primeiro tempo... Tá, então, beleza. Então são 5-2 agora. Me dá mais as outras 3. O primeiro tempo do Internacional me foi dá muito as outras bom. 3, então, agora. Bom, vamos lá. Primeiro que o Atlético fez 2 gols. Então sim, ele foi mais efetivo, mais é diferente. São 3. É diferente, entendeu? né? Então é exatamente o que a gente está falando. O Inter foi lá e criou 5 chances e só conseguiu fazer uma de pênalti num rebote. O problema do Inter é fazer gols. O problema do Inter não é construir. A mesma coisa que a gente está falando aqui. O Inter criou 5 chances, tá? No jogo contra o Corinthians, o Inter também criou 5 chances. No jogo contra o Grêmio, não sei quantas outras chances também, não lembro de cabeça. Mas o Inter vem criando chances. O que o Inter não consegue fazer é gols. Mas no jogo de ontem criou. Mas por isso que, para mim, a tua crítica ao Cudê é injusta na questão ofensiva. Não. Ele criou. Que Veja culpa bem. tem o Cudê se os jogadores do Internacional ficam na cara do gol e não fazem o gol? Ele criou a condição. Eu não estou botando culpa no Cuidado, hein? O Renato pode ser aliviado também por isso. O que o Ribeiro está alertando é o seguinte: uma coisa é tu desperdiçar contra o Atlético Mineiro e saber que tu pode tomar o revés porque é o Atlético Mineiro. Digamos, não pode se dar o luxo de perder as oportunidades que o Internacional perdeu. Perfeito. Então o Cudê estava sendo criticado, não cria, não tem opção, o Internacional não agride o adversário. Ontem teve tudo isso. Mas eu não estou colocando a culpa do jogo ou da derrota no Cudê. O que eu estou querendo dizer, e talvez eu não consegui me expressar bem, é que assim, ó, o que ele fez ontem? Ele não conseguia colocar, ele não pôde começar com o Alário. E essa informação a gente já tinha trazido até mesmo no dia do jogo, né? De que o Alário não tinha treinado em campo. Tá? Então ele foi lá e botou o Wesley como uma referência, junto com o Wanderson para fazer uma correria. Só que é o seguinte, individualmente o Wanderson hoje não está desempenhando. Então daqui a pouco ele vai ter que achar uma alternativa, que não seja o Johan, por exemplo. Daqui a pouco ele vai ter que abrir mão de uma convicção de que ele não aposta em garotos e vai ter que apostar. Vai ter que apostar de repente no Gustavo Prado. Sabe? Vai ter que... A gente ouve maravilhas do Gabriel Carvalho. Bota pra jogar, cara! Bota pra jogar. O mínimo que pode acontecer, o Guri não desempenhar. É que pra mim a derrota ontem não passou por isso. Não, meu, é claro. A derrota de ontem não passou por isso. Eu não tô falando da derrota, eu tô falando pro futuro, porque agora a derrota não vai voltar. Não, perfeito, mas é que se produziu o que produziu ontem e fizeram os gols que as oportunidades foram criadas. Mas é isso que ele precisa. Mas é sobre isso que eu estou dizendo. Ele precisa achar uma alternativa para fazer esse gol. Porque não adianta ele chegar a produzir e não meter. Mas ele compete mais ao jogador que a ele, porque o que mais que ele pode fazer com a solução sem metade do time que ele está criando para fazer, só se ele entrar e chutar a bola. É isso. O que ele tem que fazer? Entrar, botar 13 contra 11? Eu só acho, assim, e é a visão de quem está vendo o jogo, assim como vocês, e analisando. Eu só acho que assim, há uma grande diferença entre o Inter e o Grêmio hoje, que é na análise final do processo. O Grêmio tá mal e é ruim. Tá? O Grêmio tá mal e é ruim. Não tá bem treinado, não consegue jogar e tal. Essa pra mim é a minha análise sobre o Grêmio. A análise que eu acho que vocês fazem sobre o Inter e que eu não concordo, que é, né, a visão que eu tenho, é que pra mim o Internacional joga menos do que acha que está jogando. E isso é preocupante, pelo menos olhando de fora. Para mim, se eu for torcedor do Grêmio, é maravilhoso. Sou torcedor do Grêmio, tô achando, né, incrível. Agora, torcedor colorado e para análise de uma forma geral, isso é muito preocupante. Se eu tivesse que me colocar na posição do Ernest e do Colar, por exemplo, cara, eu estaria preocupado. Porque eu acho que o Inter joga menos do que diz que joga. Ah, porque cria, porque faz, porque não sei o quê. Eu não acho que seja tudo isso. Eu concordo 100%. Parabéns, Diogo. Parabéns, olha... É que estávamos falando sobre ontem, né, Diogo? Ontem... O Atlético Mineiro, eu acho que o Inter jogou bem, jogou mais do que jogou contra o Ontem foi bem, Diogo. O Clássico Grenal, onde o Inter teve um gol, né, tá bom, que se vocês consideram... lance fortuito e teve as chances principais no final do jogo. Já eu só quero entender... Contra o Corinthians a mesma coisa. Eu só quero entender. Só que assim, contra o Criciúma, beleza, vamos cobrar desempenho do Internacional.
vai jogar o Lucas Drummond como centroavante, ou vão fazer um sorteio de sócio, alguém vai ter que jogar, né? O que ele vai fazer? Né? Vai ter que achar soluções ofensivas. Aí ele olha para trás, ele tem o Johan, tem o Wanderson, peraí. E parou. Viu? E aí, o que ele vai fazer? É que aí que tá. É por isso que eu aprendi com um grande amigo que eu tenho na imprensa, que a gente consegue fazer a análise do nosso time com muita dificuldade. A análise do rival a gente consegue fazer com coerência. Jamais o Colar falaria isso sobre o Grêmio. Não, porque se ele olha para trás, só tem o fulano, o ciclano, o beltrano. Porque, óbvio, ele consegue ver coerentemente que o Grêmio tá mal porque o Renato não acha as opções. Porque não tem o fulano, o ciclano e o beltrano. No Inter, no Inter... É justo, né? Porque eu falei já sobre isso aqui, sobre o Grêmio não ter os jogadores que tem. Tanto é que o Grêmio jogou o Grenal com o Galdino. E vai fazer gol como no Inter. Tem o pior ataque do campeonato. É por falta de peça. É o que eu acho, assim, cara, eu acho que o Inter desempenha bem. Não acho que o Inter seja um time mal treinado, nada disso. Nada disso. Acho que o Inter tem bom desempenho. O grande problema da análise final é se acha que o Inter joga mais do que o que de fato está em campo. Não estou dizendo que o Inter jogou mal ontem. Né? O Inter jogou bem ontem. A análise é a média? É a média. Se tu pega uma régua, é assim, ó. Meu Deus, o Inter joga muito, o Inter cresce, cria, faz, avalia e tal. Só que quando na verdade não é isso. A média ela é bem mais baixa. O Inter é um bom time, bem treinado, que não conseguiu chegar nessa régua tão elevada que a gente pode colocar em debate que existe. E isso é ruim, porque aí tu diminui o que tu tem, inclusive, de capacidade de fazer mais. Sim. Porque o Kudê não é um treinador fraco, ele é um bom treinador. A gente espera dele que ele faça mais, é óbvio. E aí tu pega o Internacional, pega essa gama de opções, que hoje, né, a gente sabe aí que não estão todas as opções à disposição, mas nem quando as opções aí estiveram, o Inter jogou um futebol que tu olhava e dizia assim, o Inter empatou com o Atlético Goianiense, mas o desempenho, velho, te diz que ali na frente tu vai ganhar. Não, o time com todas essas opções não jogou absolutamente nada e pariu uma bigorna para empatar com o Atlético Goianiense em casa. É só isso que eu digo, o Inter joga bem, só que se tu coloca que ele tá jogando mais do que ele tá, aí tu prejudica o teu próprio time. Não, mas daí mas é que daí Seguindo é muito simples. É que daí é muito simples o jogo. Claro, mas aí pensa assim, mas aí é muito simples a gente pegar o super trunfo do Atlético Goianiense. Então a gente não tem, então a gente não tem desempenho. Tá, mas então a gente não teve desempenho. Gauchão contra o Juventude, o Inter não jogou absolutamente nada. Na semifinal, perfeito, concordo contigo. Contra o Atlético Goianiense não jogou nada. Contra o Vitória, o Inter não jogou nada. Tá, beleza. Contra o próprio Grêmio, o Internacional não fez um super jogo. O Inter achou um gol. Qual é o super jogo que o Inter faz contra o Grêmio? Tu acha que o Inter fez um super jogo contra o Grêmio? Não acho, não, eu não tô querendo dizer que tu tá errado, eu tô só querendo dizer assim, ó, nem quero tá certo, eu só tô te expondo que eu acho que tem um super trunfo que a gente tiver, assim, ó, quando ganha 1 ponto em 6, porque daí não sei o que, tem o Atlético Goianiense em casa, mas ninguém fala que na estreia buscou um resultado contra o Bahia, que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas aqui hoje, né? Não, mas não interessa. O jogo no campeonato como um todo é uma ascensão. Tá, mas é que quando o Inter empatou com o Bahia lá na frente, lá no início, ele não era o vice-líder do campeonato. Não, evidente que não. É que tu não pode trazer o que ele é agora. Mas não é uma questão de que o que ele é agora. Pra mim, o Inter tem que os jogadores são os mesmos. Os jogadores são os mesmos. O time, quando o Inter empatou, quando o Inter ganhou do Bahia aqui nesse programa, nós chegamos e dizemos, quando o Inter ganhou do Bahia, de virada, a gente disse o seguinte, olha, esse Bahia vai complicar. Vai. Essa era a análise daquele dia. Ou seja, o que comprova é a vice-liderança hoje. Claro. Tá? Aí o Inter vai em Barueri, sem o Alan Patrick. Esse é o grande jogo do Inter no campeonato. Perfeito, tamo junto. Aí ele ganha. E aí, cara, tem um momento, só um pouquinho, né? Tem um momento que tu vai também oscilar. Daí tu perde para o Atlético Paranaense. Isso. E aí tu empata com o Atlético Goianiense. E aí vem a chuva. E vem a parada. E aí vem a chuva. Então, é muito simples ter o super trunfo assim. Mas é que depois da chuva, o que aconteceu? Preciso chamar o Kudê. Tá bem. Vamos lá, trocando Lucas Colar por Leonardo Sonda. Leonardo Sonda, por gentileza, traga a palavra de Eduardo Kudê sobre o fato do Internacional sofrer gols no final das partidas, Leonardo Sonda. Pois é, Gamba, já é a segunda vez, né? Contra o Vitória no Barradão, o Inter perde no último lance do jogo, no pênalti do Lucas Alário. E ontem também, no último lance, a jogada do Hulk e o gol sofrido pela defesa colorada. E o técnico Eduardo Kudê respondeu a este questionamento. Afinal, o que acontece com o Inter, que vem perdendo pontos importantes nos minutos finais das partidas?
siempre hay errores cuando toma un gol, eso que falaba. Sí que duele de tomar un gol sobre el final, pero acho que hoy merecíamos más. Y ese es el análisis futbolístico y lo que te falei, quizá por ir a buscar, tomamos a única jugada de contragolpe, que es ahí donde vinieron los dos canteros, ¿no? Y bueno, tenemos que mejorar cosas seguramente, es trabajar y uno siempre haya que puede mejorar, y si mejoramos ainda la producción de hoy, siento que vamos a ganar muito mais jogo do que vamos a perder. Muito bem, tá aí Eduardo Cudê. Bom, toma gol no final contra o Atlético, contra o Vitória. Se a gente for pegar no final, contra o Belgrano no final do primeiro tempo, né, acaba tomando a virada do Belgrano. Mas é melhor... coincidência, tem algum elemento aí? Não, mas é melhor tu tendo, eu vou dizer, praticamente vou me repetir aqui. É melhor tu ter como alternativa um Alário do que tu não ter nada. E aí, talvez o que o Diogo citou sobre régua tenha a ver com até a produção dianteira do Internacional. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, pegando o exemplo do meu time, do Grêmio. O Grêmio não tem nada, cara. O Grêmio não tem absolutamente nada. Nada. Num clássico Grenal teve que colocar um zagueiro para jogar de centroavante. O Inter contra o Criciúma, o ataque vai ser Wanderson, Patrick e Gustavo Prato. Pronto, resolvido o problema. Dá para ganhar do Criciúma, né? Mas não teve ontem também, cara. Mas o Luca e aí jogou tudo isso. Tem que usar esse menino, eu acho, inclusive. Não, se o cara tá aí, renova contrato, como a informação que o Ernest trouxe, tem que jogar, velho. Tá no profissional. O cara tá no profissional do Inter. Não tá à toa ali, né? Não foi colocado de paraquedas. Eu gostaria que o coelho da cartola do Cudê se chamasse Ricardo Matias. Por que não eu não gostaria que fosse o Luca Drummond. Mas ele perdeu espaço, e aí algumas pessoas me criticaram, me mandaram mensagem na internet e dizer assim, pô, mas tu tá detonando um ativo do clube. Não, cara, muito pelo contrário, eu tô valorizando o outro. Porque eu não tenho como chegar e dizer que o Luca Drummond merece ser o titular do time profissional do Inter. Porque o Ricardo Matias, eu acho que o Lucas foi, né? Se foi. O Ricardo Matias, ele é centroavante de seleção. Ele tem números melhores do que o Lucas Drummond. Mas não tem um sistema de análise no Internacional que diga ao treinador isto? Pois é. Não, claro que tem. Só que o problema é que, sabe que a gente já falou sobre isso aqui. O Cudê e a comissão técnica do Cudê não gosta do Ricardo Matias sem a bola. Só que então tem que pegar o Ricardo Matias, abraçar ele, nem que seja num pescoção, e ensinar ele. De volta com donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Em seguida tem Alexandre Mota comandando o Boa Tarde RS. Lá da Band. Bora colocar no ar o resultado final da enquete do programa de hoje. Nossa, amigo. Tela da Band. Vamos lá, resultado final da enquete na tela para vocês. O que é mais preocupante? Desempenho do Grêmio, 63%, absoluta maioria. Maior preocupação é o desempenho do Grêmio. Desempenho do Internacional, parcela pequenininha, 8%. Resultados do Inter, parcela pequenininha, 7%. Resultados do Grêmio, 22%. Ou seja, o Grêmio preocupa muito mais. Mas o torcedor tem uma noção que me agrada, tá? Desempenho é a única forma de tu chegar no resultado. Perfeito. Tu pode até ganhar sem desempenho, mas ali na frente tu se esvai. Entendeu? Desempenho é a base para atingir o resultado. Tu esvazia. Até atinge o resultado de maneira esporádica. Isso, e depois cai. Essa é a diferença do merecimento para aceitação. Tu aceitar é uma coisa, tu merecer é outra. 85%, portanto, entendendo que a situação do Grêmio é preocupante, seja pelo desempenho, seja pelo resultado, e é muito preocupante o Grêmio seguindo na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos lá. Boa tarde, senhor Alexandre Mota, que está chegando aí para comandar o Boa Tarde RS. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola RS. Vocês estão bem, não? Bem. Ontem eu consegui... Quase que tu acertou ontem, hein? Quase, hein? Quase que tu acertou ontem. No finalzinho, Matheus Bidu fez um golaço na Neoquímica Arena. Né? Agora, eu errei feio no jogo do Grêmio, errei feio também no jogo do Colorado, agora bati na trave no jogo do Coringão. Eu cravei o jogo do Inter ontem. Pô, Mota, eu cravei o do Grêmio. Tava te vendo, Mota, tá faltando uma tatuagem nesse corpo aí, hein?
E você sabe que eu tenho a tatuagem dos meus 2 primeiros filhos, né? Eu tô querendo até dar uma reestilizada nela e colocar o nome do Gael, meu caçulinha de 5 anos. Cara, bota aquela tatuagem do batom feminino no pescoço aqui assim, pra apresentar, ia ficar legal, cara. Imagina só o Alexandre Mota com uma tatu de um batom aqui no pescoço. Primeiro eu queria ter pescoço pra fazer tatuagem no pescoço, né? Porque eu não tenho pescoço, gente. Existe um esboço de pescoço aqui, mas não dá. Você sabe que há alguns anos eu entrevistei o homem mais tatuado do Brasil, que é de Viamão. Eu não sei se ele continua sendo, mas ele é morador de Viamão. E quem fez essa minha tatuagem é uma tatuagem bem discreta aqui, que tem os nomes do Guilherme e do Gustavo. Era uma tatuadora de Guaíba que estava grávida e a família toda, ela, o marido, a sogra, todo mundo tatuado. Olha só. Muito bem. Senhor Alexandre Mota, bom programa. Então tá, né? Final do programa, então, você me aguarda, né? Isso. 2h30. Isso aí. Cafezinho. Teremos um café agora à tarde. Eu um café. E Felipe, para os íntimos. Isso. Tá? Vai ser bom. Vai ser bom. Cafezinho do vovô. Beijo grande, te cuida. Coraçãozinho, amo vocês. Tamo junto.